Grande privilégio que nós temos de te conhecer como o único Deus verdadeiro e pela tua graça sermos reconhecidos como teus filhos por causa do teu plano eterno, antes da fundação do mundo, ter nos escolhido para pertencer ao Senhor. E nós temos o privilégio de te cultuar, ó Pai querido, o privilégio de reconhecer o teu poder, a tua soberania, o teu cuidado, a tua justiça, ó Pai, e entrarmos numa luta contra a velha natureza para termos uma vida que te agrade. Isso é um grande privilégio, ó Pai querido, um privilégio exclusivo daqueles que pela tua graça o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Não porque éramos melhores, não porque tínhamos algo a oferecer, mas simplesmente porque o Senhor decidiu nos amar, decidiu, ó Pai querido, nos transformar, viu a nossa miserabilidade, a nossa total rendição ao pecado, e o Senhor decidiu nos tirar da lama do pecado, ó Pai querido, e nos conduzir para o teu reino e para a tua família. Quero te agradecer, ó Pai querido, pelos irmãos que estão aqui, que separaram esse tempo para te adorar. Queremos pedir que o teu Santo Espírito, ó Pai querido, nos assista, nos ilumine, ó Pai querido, nos ajude a compreender, que possamos ver, ó Pai querido, a misericórdia de Jesus, a bondade de Jesus, a justiça de Jesus também, ó Pai querido, diante da incredulidade, ó Pai querido. Queremos suplicar também pelos nossos jovens e os adultos que estão lá no retiro, ó Pai querido, que o Senhor continue cuidando deles, que o Senhor continue usando o Maurício no ensino da Tua Palavra, que eles possam ser impactados pela Tua Palavra e que aquilo que está sendo ensinado, ó Pai querido, possa persistir no coração, ó Pai querido, e possa causar aquela transformação duradoura, aquela prática constante na vida deles, ó Pai. Que nós, como igreja do Senhor, ó Pai, possamos resistir às tentações, às lutas, à pressão da sociedade para vivermos do jeito dela, ó Pai querido, que possamos resistir a isso e vivermos de modo digno da Tua Palavra, digno, ó Pai querido, de sermos imitadores do Teu Filho. Quando fracassarmos, ó Pai querido, clamamos que o Teu Santo Espírito não nos abandone no nosso pecado, ó Pai, não nos abandone diminuindo, ó Pai querido, aquilo que Te desagrada, pelo contrário, que o Senhor produza em nós verdadeiro arrependimento, desejo constante, ó Pai querido, de viver para Te agradar, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok, nós estamos estudando a função da Bíblia. Na semana passada, falei que uma das funções da Bíblia é produzir correção e instrução. Nós vimos que a Bíblia é a instrução mais valiosa da qual o ser humano necessita. Nós temos necessidade da palavra de Deus. A Bíblia fornece mandamentos e orientações, identifica o pecado, ensina como mudar, demonstra o verdadeiro arrependimento, produzindo em nós crescimento e estabilidade por meio da prática. E esse crescimento e estabilidade por meio da prática nós podemos também resumir na palavra perseverança. Seguir as instruções da Bíblia garante que a pessoa tenha convicção clara e indubitável de como agir corretamente diante de todas as circunstâncias, inclusive aquelas mais complexas. E hoje nós vamos falar sobre essa terceira função da Bíblia. A Bíblia tem a função de produzir perseverança. Lembra-se que Jesus recebeu o título dado pelo apóstolo João, inspirado por Deus, de o Verbo. Então Jesus é a palavra. Então, enquanto Jesus estava aqui no mundo, ele era a Bíblia, vocês vão entender o que eu estou dizendo, ambulante.
ele era a própria Bíblia, né? Tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele falou, era Deus falando para as pessoas, né? E quando ele esteve aqui treinando os seus primeiros discípulos, aqueles que iriam continuar a sua obra, ele fez uma afirmação que nos anima, mas também nos desafia. Uma afirmação a respeito de como é a vida da pessoa que confia nele como Senhor e Salvador. E isso está em João, capítulo 10, versículos 28 e 29. Fala sobre que estamos destinados a perseverar. Eu lhes dou a vida eterna, falando de Jesus em relação às suas ovelhas, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as me deu para mim, é maior que todos, e ninguém pode arrancar da mão de meu Pai as minhas ovelhas. Então, a ilustração é que nós estamos na mão de Jesus, né? Essa mão poderosa, e ainda vem a mão de Deus por cima, né? E ninguém pode impedir que o plano de Deus se realize. Então, a gente costuma dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação não se perde, não é? Isso traz tranquilidade para nós. Mas esse texto mostra também o comportamento da pessoa que pode crer nessa promessa, né? Então, resumindo esse ensino de Jesus, é que uma vez salvo, o discípulo vai perseverar. Perseverar no quê? Na sua luta para morrer em relação ao pecado e viver para agradar a Deus. Essa é a verdadeira perseverança. Isso é, o verdadeiro discípulo, ele nunca vai desistir de lutar contra a velha natureza, mesmo vivendo aqui nesse mundo de forma impecável, mas ele não vai desistir. Então, uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque Deus garantiu isso. E isso vai ser demonstrado também através do seu dia a dia. Uma pessoa que crê verdadeiramente que Jesus é Senhor e Salvador, vai crer sempre. E essa crença fará com que o salvo persevere até seu último fôlego de vida aqui neste mundo. E vai perseverar como? Testemunhando que é um filho de Deus. Testemunhando verbalmente, mas também testemunhando com a sua conduta. Mesmo que peque no percurso. Mas ele vai se arrepender. Ele vai querer voltar a agradar a Deus. Ele não vai viver em paz, longe de Deus. Ele vai abandonar o pecado e vai voltar a viver de forma agradável a Deus. É o que esse texto ensina. E a palavra de Deus, o relacionamento com a palavra de Deus é fundamental para que isso aconteça na vida do cristão. Então, para uma compreensão mais esclarecedora dessa afirmação, nós vamos, então, entender através desse contexto. João, capítulo 10, é o final, né, de vários ensinos de Jesus, e ele termina com essa afirmação. Mas, para a gente entender bem, nós temos que ir para o capítulo 9 de João. E eu agora tenho que, 2 capítulos, mesmo de forma panorâmica, fazer isso hoje, nesses 2 períodos. Vou precisar da ajuda de vocês. Então, vocês deixem a Bíblia aberta em João, capítulo 9 e capítulo 10. Os textos bíblicos não vão ser projetados, vocês vão ter que seguir na Bíblia, ok? Alguns só que serão, tá bom? Numa das mensagens do Maurício, que nós estamos aprendendo a sermos imitadores de Cristo, o que significa isso, ele diz que nós temos que aprender a apreciar a pessoa de Jesus. Né? Entender a maneira dele agir, ver a beleza, a santidade, a justiça de Jesus. Né? Em João capítulo 9, Jesus cura no sábado um homem que nasceu cego. Está lá no versículo de 1 a 13, eu não vou ler, mas esse é o contexto. Tá bom? Está lá um homem cego de nascença, né? Com as suas lutas, com o seu sofrimento, com a sua cegueira, não é?
e Jesus o cura num sábado. Isso cria um grande problema na mente dos líderes religiosos daquela época. E Jesus agora é acusado por aqueles líderes que conhecem todo o Antigo Testamento, tem quase o Antigo Testamento na ponta da língua. Naquela época a Bíblia não era que nem nós temos hoje, né? Você tem 3, 4 Bíblias dentro de casa, né? Tem várias versões. Naquela época era muito difícil, né? A Bíblia ficava restrita às vezes na sinagoga, poucas pessoas tinham acesso, né? Mas os fariseus a conheciam bem, né? Tinham elas na mente, não é? E eles, com todo esse conhecimento, vamos dizer assim, intelectual da Bíblia, eles acusam Jesus de ser um pecador por ter curado no sábado. Eu vou ler na versão NVT, porque eu quero fazer uma observação em relação a traduções da Bíblia, aproveitando também essa mensagem, ok? Versículo 13. Então, levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, que agora ele está curado. Pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu. Ele, se referindo a Jesus, colocou terra com saliva em meus olhos. E depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Biblicamente falando, havia aqui uma dissensão, uma grande divisão de pensamentos a respeito de Jesus. Então aqui nós temos 2 grupos, né, de fariseus. Né? Temos um grupo que eram já claramente contra Jesus, eles já vinham perseguindo Jesus, né, de outros eventos, e eles estavam procurando desacreditar Jesus como um homem de Deus. Eles nem imaginavam Jesus como Messias. Né? Isso eles foram pensar na possibilidade depois. Eles queriam desacreditar Jesus como um homem de Deus. Afinal de contas, não é estudado, não fazia parte daqueles grupos religiosos. Né? E aqui tem um grupo tentando provar que o milagre de Jesus é um milagre falso. Que aquele homem não era cego de nascença. Ok? E aí tem essa confusão. João capítulo 9, versículos 17 a 22, esses líderes religiosos agora vão interrogar o cego, depois eles vão interrogar os pais do cego para ver se ele era de nascença mesmo, e com um objetivo. Eles já tinham determinado, esse grupo já tinha determinado que Jesus não é de Deus e que aquele milagre é falso. Eles simplesmente queriam desacreditar Jesus. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego, o que você diz desse homem que o curou? Ele é profeta, respondeu o homem. Aqui tem uma tradução errada. A NVT diz, ele deve ser profeta. Mas o original é presente do indicativo. O homem afirmou categoricamente, ele é profeta. Então, quando vocês estiverem lendo uma Bíblia, que não é aquela tradução mais tradicional, seja revista e corrigida, ou revista e atualizada, vocês precisam fazer uma certa comparação. Principalmente se estiverem estudando. Se vocês estiverem lendo para adquirir um conhecimento panorâmico, não tem problema. Mas se você for preparar um estudo, use revista e corrigida ou revista e atualizada e pegue uma outra e coloque do lado. Façam isso. Toda tradução tem um nível de interpretação. Ok? Tá bom? Então ele afirma categoricamente aqui que ele é profeta. A tradução, ele deve ser profeta, não é uma boa tradução. Ok?
Nesse momento aqui, por causa da experiência que esse cego teve com Jesus, ele tem certeza absoluta que Jesus é o quê? Ele é um homem de Deus. Ele ainda não é convertido, ele não reconhece Jesus ainda como Messias, Jesus ainda não é Senhor e Salvador, mas ele é um homem de Deus, enviado por Deus naquela situação, ok? Veja, percebam, eu vou ler a reação dos fariseus no versículo 18. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e que estava curado. Por isso que ele manda chamar os pais. Eles não acreditam, né? Diz assim, literalmente eles não acreditaram que aquele cego era cego desde a infância. Irmãos, Deus, que conhece o coração das pessoas, está inspirando João aqui a revelar que a grande maioria dos líderes religiosos dos judeus tinham uma incredulidade obstinada, propositada contra Jesus. Era uma perseguição. Eles não abriam nenhuma possibilidade de Jesus ser o Messias. Eles se recusaram a isso. Eles trancaram o seu coração. Por serem conhecedores das promessas do Antigo Testamento, eles tinham diante dos seus olhos, naquele momento e em experiências anteriores, que Jesus tinha tudo para ser o Messias. Jesus já havia provado, através da palavra de Deus e através do conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento e através dos milagres, que ele era o Messias, mas eles se recusaram a crer. Foi algo propositado. O versículo 19 mostra que os fariseus interrogaram aqueles pais, e veja como foi esse interrogatório, né? E perguntaram, ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo, perguntem a ele. Versículo 22 tem a chave, porque os pais responderam dessa forma, com uma meia-verdade, com uma mentira junto. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois esses haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Os pais sabiam que foi Jesus, eles sabiam que Jesus já havia demonstrado e se anunciado como o Messias. Provavelmente foi para quem primeiro o filho falou que havia sido curado, foi para os pais. E nesse ponto do ministério de Jesus, a gente vê que já há uma perseguição clara e aberta, não somente contra Jesus, mas contra aqueles que estavam agora andando com Jesus, contra os discípulos de Jesus, contra aqueles que começavam a crer que Jesus era o Messias. Os líderes fariseus, que eram da grande maioria, focando e confiando na Bíblia, é que nós venceremos o medo, porque todos nós temos medo, mas medo de perseguição, medo de zombaria, né? Medo de viver diferente, medo de não praticar os mesmos pecados, né, que as pessoas ao nosso redor praticam, para não sermos criticados. A gente só vence se nós focarmos na Bíblia, se nós focarmos naquilo que a palavra de Deus nos ordena, porque a sociedade vai cada vez mais nos pressionar a sermos aquilo que a sociedade é e negar
a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, é a Bíblia que vai produzir em nós convicção de pecado, é a Bíblia que vai produzir em nós mudança e ensino, e é a Bíblia que vai nos ajudar a perseverar. Esse homem aqui ainda não é convertido, mas ele tem uma convicção bíblica, baseado no pouco que ele conhecia do Antigo Testamento. Quem pode fazer um milagre desse é só se for uma pessoa de Deus, e aquilo foi suficiente para ele encarar esses fariseus, líderes, pressionando-os, e vocês vão ver como é que ele fez isso. Então, irmãos, uma das funções da Bíblia é produzir perseverança. O dia ou o momento, não é só o dia, mas o momento em que a gente para de focar em Deus, na sua palavra, o dia que a gente esquece de algum princípio bíblico, nós poderemos fracassar miseravelmente em darmos bom testemunho naquela circunstância em que a gente se encontra. Mas se você ou eu focarmos na realidade da Bíblia, nós vamos permanecer fiel até o fim, mesmo enfrentando provações. Versículos 24 e 25 de João 9, olha só a pressão. Os fariseus agora, eles não estão contentes, eles estão pressionando, eles voltam agora a interrogar o cego curado. Na verdade, é uma pressão que eles estão fazendo em cima do cego. Por quê? Porque é um milagre que muita gente percebeu. Imagine, né? Um cego de nascença numa cidade pequena, todo mundo conhece ele. Todo mundo está sabendo o que Jesus fez. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu. Olha o que ele está dizendo, ele está querendo desviar a atenção de Jesus, e já está afirmando que Jesus não tem nada a ver com Deus, e diz, é Deus que tem que receber essa glória. Pois sabemos que esse Jesus é pecador. Eles fazem uma afirmação categórica. Jesus não tem nada a ver com Deus. E veja esse homem, não convertido, mas convicção de que Jesus é um profeta de Deus. Aqui a gente vê o processo de salvação. A pessoa ouve a mensagem, ela sente uma atração pela mensagem, ela sente uma atração por Jesus, mas ainda não entende perfeitamente quem é Jesus, mas ela quer mais informações, não é? Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ele sai da dúvida, né, da afirmação que os descrentes fazem a respeito de Jesus, e ele foca no quê? No que Jesus fez. Entende? Ele foca no verbo, ele foca na palavra. Não importa o que as pessoas estão dizendo, uma coisa eu sei, ninguém pode negar uma coisa. Eu era cego e agora enxergo. E depois ele vai falar o motivo pelo qual ele tem essa convicção de que é de Deus, não é? Irmãos, de novo, para não sermos enganados por falsos mestres, para não sermos enganados pela nossa velha natureza, pela nossa lógica, diante de situações difíceis, diante das provações, não é? A gente começa a raciocinar humanamente falando, e normalmente a gente diminui o poder da palavra de Deus, ou a gente esquece das promessas de Deus. Então, para nós não sermos enganados pelos falsos mestres, pela nossa velha natureza, pelas provações da vida, nós temos que focar naquilo que é evidente, fatos inquestionáveis. E a Bíblia é a verdade inquestionável. Ela é a única verdade absoluta, não tem erro nenhum. O cego curado focou na realidade de que ele foi curado por Jesus. Entende? Nós temos que confiar na palavra de Deus. E eu sei que confiar na palavra de Deus exige fé. Mas nós temos que saber, irmãos, que a fé em Deus, ela não é somente subjetiva.
A fé, ela é baseada em fatos que nós podemos observar. Por exemplo, Romanos capítulo 1, que nos ensina lá? Que a criação é suficiente para as pessoas terem fé que existe o quê? Um Deus, criador de todas as coisas e controlador de todas as coisas. Isso é, existe algo evidente, algo palpável. A fé ela é baseada em fatos reais. Por exemplo, nós não vimos Jesus morrendo na cruz. Mas nós confiamos na palavra, confiamos em testemunhos de pessoas que viveram naquela época, até o calendário mudou. E quando nós estudamos a história, a própria história apresenta um Jesus histórico. E aí Deus acrescenta em nós aquilo que é sobrenatural, aquilo que deve ser, a crença naquilo que é sobrenatural. O cego, ele tinha certeza de uma coisa, conhecendo o Antigo Testamento. Ninguém que não fosse de Deus poderia realizar tamanho milagre. E vocês vão ver isso para frente. O cego curado ainda não reconhece Jesus como Messias, mas ele sabe de uma coisa. Ele era cego e agora está enxergando. E foi através daquele homem, que agora, ou por enquanto, ele é um profeta. Isso ajudou ele a superar o quê? Vocês acham que ele também não tinha medo de ser expulso da sinagoga? Você acha que ele não tinha medo daquela pressão? Será que ele não era um ser humano normal, como todos nós? Ele tinha medo também. Mas aquilo que aconteceu com ele é muito maior do que o medo. Fez ele superar o medo. As promessas que nós temos de Deus, a sua palavra, o seu cuidado, a sua soberania, aquilo que está escrito na palavra, nos ajuda a superar os nossos medos e as nossas próprias limitações. Precisamos sempre voltar para a Bíblia. Ela vai trazer em nós o quê? Convicção de pecado, aquilo que a gente precisa estar mudando constantemente. Ela vai nos ensinar o que é certo e nos repreender quando nós estivermos errados. E vai nos ajudar ao quê? Perseverar. João capítulo 9, versículos 26 a 29. Os líderes religiosos aumentam a pressão sobre o cego curado. Duas observações aqui, uma positiva e outra negativa. O cego curado, ele tem fortes convicções sobre Jesus ser um verdadeiro mestre da parte de Deus. O profeta é esse, o profeta é aquele que vai ensinar, que vai declarar para as pessoas a palavra de Deus. Ele é um mestre, e isso ele tem convicção absoluta. Outra observação negativa é a incredulidade dos fariseus é demonstrado através da inferioridade dada a Jesus em relação a Moisés. Para eles, Moisés era muito superior do que Jesus. E eu vou ler o texto. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Veja a ousadia, desse cego. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Ele usa essa palavra discípulo. Vocês querem também tê-lo como mestre? Vocês também querem que ele seja profeta de vocês? E aí, chutaram o balde. A expressão aqui é essa, Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. O que eles estão dizendo? Jesus nada, Moisés tudo. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Vou enfatizar. A convicção do cego curado sobre Jesus é infinitamente superior aos líderes religiosos judeus. A visão que esse cego tem de Jesus é muito maior do que os líderes. Imagine o acesso que um cego tem à Bíblia. Imagine o acesso, o tempo que esse cego tem de ter estudado alguma coisa. Mas aqueles fariseus se debruçaram, estudaram e não estavam enxergando o Messias na frente deles. Mas esse cego
tinha essa convicção. Os fariseus consideravam Moisés muito mais importante que Jesus. Observação, irmãos. Todas as seitas cristãs, e quando eu estou falando de seitas cristãs, estou falando de igrejas que são reconhecidas como cristianismo, mas é um falso cristianismo. As seitas sempre valorizam mais os seus credos, os seus rituais e até líderes criados por eles mesmos do que Jesus. Eles valorizam muito mais crenças particulares do que a própria Bíblia. Todas as seitas, elas dão muito mais importância às outras coisas e bem menos importância a Jesus e a Bíblia. Por exemplo, nós sabemos que durante muito tempo o catolicismo não usava a Bíblia, não usou Bíblia. É por isso que nós temos a Reforma. Muitas seitas criaram a sua Bíblia particular. Uma Bíblia modificada. Então existe a Bíblia segundo Allan Kardec, existe a Bíblia dos Mormons. Por quê? São Bíblias modificadas. Por quê? Eles não valorizam a Bíblia como a palavra de Deus. Então eles acham que eles podem mudar conforme a própria interpretação. Eu não estou aqui para dizer mal deles, estou simplesmente mostrando o fato. Não é? E as nossas Bíblias agora, evangélicas, agora também vêm com erros de interpretação na tradução, que a gente precisa tomar cuidado. É o fim dos tempos. Nós precisamos estar atentos. Não é? O inimigo tem trabalhado. Os fariseus davam muito mais importância a Moisés do que a Jesus, e por causa disso, acusaram Jesus de ser pecador, porque na lei de Moisés tem a lei do sábado mal interpretada por eles. Não é? Agora observe, irmãos, como o cego curado por Jesus confronta novamente esses líderes, quando ele diz, eu já disse para vocês, vocês já ouviram, por que vocês querem ouvir de novo? Né? Vocês querem que eu mude de ideia? Ele está dizendo, não vou mudar de ideia. Né? Vocês querem ser discípulos dele? Né? E ele ainda nem é salvo, irmãos. Ele só tem convicção de que Jesus é um profeta de Deus, mas com certeza já iluminado pelo Espírito Santo. Versículos 30 a 33, o cego curado corajosamente persevera, continua confrontando os líderes fariseus. Ele não faz essas perguntas, ele continua. Que coisa estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Vocês que conhecem a Bíblia, vocês que conhecem o Antigo Testamento, vocês, né, que devem dizer para nós o que é certo e o que é errado, vocês não sabem de onde ele vem? Ele faz uma pergunta retórica, porque ele vem com a resposta. Então, ele está se referindo aqui, quando ele fala quem é ladrão e salteador, está falando do diabo, os falsos líderes religiosos, aqueles que estão acusando Jesus de ser pecador. A gente vai chegar lá, mas o versículo 10 deixa isso claro. E ele continua. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele está falando de si mesmo. Irmãos, Jesus está falando que salvação não tem nada a ver com religião ou religiosidade. Tem a ver com relacionamento com Jesus. Eu fui católico por muito tempo, né? Então, quando as pessoas me perguntavam, qual é a sua religião? Eu enchia a boca, eu sou católico praticante. Aí eu falo um monte de ritual que eu cumpro. Eu falo, eu já fui batizado, eu já fiz a primeira comunhão, eu já fui crismado, eu celebro a comunhão, né? Isso é quando houve uma falsa doutrina, um falso ensino, um falso mestre. Não tenho relacionamento com esse, não vou seguir. Não é? Então, tudo isso aqui antecede João capítulo 10, que muitas pessoas se fixam lá, uma vez salvo e salvo para sempre. É verdade, mas essa salvação que aconteceu num instante, que é pela graça, que não é por obras, indica um relacionamento em que a pessoa vai
manter esse relacionamento com Jesus. Não é? Mas de modo nenhum ouvirão estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. E Jesus depois pôs essa parábola, quer dizer, a parábola acaba aqui. Ele começa falando e termina aqui. Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, porque era para não compreender mesmo. Porque ali tinham pessoas que não eram para ouvir, né, que não iam crer, e depois Jesus vai tratar com essas pessoas que querem. João capítulo 9, versículos 34. A reação dos fariseus em relação ao cego curado. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós. Ele estava ensinando mesmo. Então o expulsaram da sinagoga. Literalmente ele foi banido, excluído definitivamente. Os líderes religiosos, eles demonstraram aqui a sua arrogância, o seu espírito de superioridade e a sua irritação contra o cego curado. Eles se consideravam muito menos pecadores que o cego. Essa afirmação, você nasceu inteiramente cego, é porque eles tinham uma crença comum naquela época, uma crença que às vezes nos persegue hoje, tá bom? Eles acreditavam que aquela cegueira de nascença era uma punição de Deus. Uma punição de Deus a ele ou aos pais. Era uma crença comum na época de Jesus, e isso é confirmado nesse capítulo mesmo, né? Esse capítulo que nós não lemos a primeira parte, capítulo 9, versículo de 1 a 3, no diálogo entre Jesus e os discípulos, mostra que os discípulos tinham essa crença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, aqui nós temos algo de novo sobre a soberania de Deus, né? Desde a eternidade passada, Deus planejou que nessa família nascesse um menino cego, de nascença, bem na época em que Jesus estaria ministrando, isso lá na eternidade passada, irmãos, para que Jesus pudesse fazer esse milagre, para que pudesse mostrar para as pessoas que iriam crer nele, que ele é o Messias, para que pudesse mostrar àqueles que eram contra Jesus e a favor do diabo, mas principalmente para cumprir um plano que nós vamos ver no capítulo 10, que é a salvação desse cego. Mostrando como Deus conduz a história e controla todos os eventos. Mas era uma crença comum. E a gente precisa tomar cuidado com essa crença, né, irmãos? A gente não pode achar que tudo o que acontece de ruim na nossa vida é por causa de algum pecado propositado que a gente fez. Quando acontece alguma coisa ruim, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é essa mesmo. Tá? A primeira pergunta é, Deus, estou fazendo algo errado que está te desagradando? Essa é a primeira pergunta e tem que ser mesmo. Tá bom? Por quê? Porque somos pecadores, ok? Mas você tem que avaliar a sua vida e assim por diante, porque às vezes não tem nada a ver com o pecado que você fez, é simplesmente uma prova. Deus quer mostrar a glória dele através da sua reação diante daquela provação. E a sua reação será fiel e perseverante honrando a Deus se você tiver a Bíblia como a sua fonte de verdade absoluta. Como é aquela que vai dizer se você está em pecado ou não, aquela que vai dizer aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa abandonar e no que você precisa perseverar. Agora, uma coisa é verdade, irmãos. Aqueles líderes falaram a verdade a respeito desse homem. Ele nasceu inteiramente em pecado, mas não como os fariseus estavam pensando, que era por causa da cegueira. Todos nós nascemos inteiramente pecador.
Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. E aqui é pecador completo, definitivo, pleno. Nós nascemos plenamente pecadores. Davi fez isso também, né? Lá no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está dizendo que a mãe dele, que ele era resultado de algum pecado particular, mas que ele nasceu como pecador. E é por isso que nós precisamos de Jesus. E nós só vamos ter convicção, né, de que somos realmente pecadores se nós tivermos acesso à palavra de Deus e se nós levarmos essa palavra de Deus às pessoas que são inteiramente pecadores e precisam ser convencidas por Deus. O problema é que aqueles líderes religiosos eram mais cegos, espiritualmente falando, do que o cego de nascença. E aqui é o centro de tudo. Aqueles líderes, eles eram completamente cegos em relação ao que a Bíblia fala a respeito de quem é Jesus, de quem é o Messias, como ele nasceria e como ele viveria. Mesmo eles tendo acesso à palavra de Deus, eles não se rendiam à palavra de Deus. E aí, irmãos, o que acontece na vida do cego? Exatamente o que os pais mais temiam. Lembra? Os pais não quiseram afirmar que foi Jesus. Perguntem para ele, não é? O cego não estava nem aí para os fariseus, mas ele foi banido para sempre. Agora eu quero ler um comentário, porque eu não vivi naquela época, um comentário histórico sobre o que é ser banido da sinagoga naquele contexto. Pelo fato de as sinagogas serem tão fundamentais para a sociedade judaica, ser expulso da sinagoga significava mais do que ser excomungado ou perder sua associação com a comunidade religiosa. A sinagoga era muito importante na época de Jesus, pois era o principal local de culto e de ensino religioso para os judeus. Então imagine alguém que é adorador a Deus, agora está proibido de cultuar. E proibido de ter acesso à verdade. Ter acesso a conhecer Deus mais profundamente. Para alguém que ama a Deus, isso é muito sério. Mas continua. Alguém que era expulso da sinagoga era excluído da comunidade religiosa e social dos judeus e perdia muitos direitos e privilégios. E quando a família concordava com isso, ele era expulso da família, ele perdia todos os direitos, ele não era mais cuidado, ele era totalmente abandonado. Essa história mostra como a pressão social e religiosa pode afetar a crença das pessoas hoje. Os pais do homem curado sabiam que a verdade poderia trazer consequências negativas para suas vidas, então optaram por não se envolver. Já o homem curado, mesmo sabendo das consequências, preferiu manter a sua crença em Jesus. E por enquanto, profeta só. E quando é só, perto de ser o Messias, a diferença é grande. Hoje em dia, ainda existem situações em que a pressão social e religiosa pode afetar a crença das pessoas. O testemunho que a gente ouviu, né, sobre missões a semana passada é uma prova disso. Não é? Por isso é importante lembrar que a verdade deve ser defendida, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades e perseguições. Afinal, a verdade liberta e nos aproxima de Deus. Irmãos, somente tempo diário com a Bíblia, estudando, meditando, aplicando no dia a dia, é que nós vamos conseguir perseverar no nosso relacionamento com Deus, tendo a conduta coerente com a nossa posição de filhos de Deus. A partir do capítulo 9, versículo 35, e por todo o capítulo 10, nós vamos ver a ação de Jesus em relação a todos os envolvidos. Quem está envolvido aqui? O cego que foi curado, líderes religiosos, alguns
contra claramente Jesus, outros ainda em cima do muro, e os próprios discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Versículo 35 diz: quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Olha o que o cego pergunta. Quem ele é, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu. É ele que está falando com você. Simples assim. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem. E ali ele adorou Jesus. Até então ele não adorava Jesus. Ele tinha muito respeito por Jesus, porque adorar só a Deus. Aqui a gente vê o amor de Jesus pelos pecadores, muito diferente dos líderes religiosos daquela época. Completamente oposto. Nós não sabemos quanto tempo depois Jesus procurou o cego curado. Nós não sabemos se isso aconteceu de manhã e ele conversou com o cego à tarde, ou se foi no dia seguinte, se foi algumas horas, nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa: Jesus se importa de verdade com as pessoas. Ele se importa de verdade com você, comigo, ele se importa de verdade com o ser humano. Jesus ministrou conforme ensinou os seus discípulos. Lembra o que ele ensinou em Mateus 9? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. E ele estava treinando, irmãos, os discípulos dele, os apóstolos, a agirem da mesma forma. Nós precisamos cultivar esse tipo de amor pelos descrentes, se importar com os descrentes. Às vezes nós não sentimos medo da pressão porque a gente não se coloca na pressão. A gente não se importa com os descrentes. Não se importa com a cegueira espiritual que eles estão tendo. Nós não nos importamos que eles estão indo para o inferno. Isso reflete ou revela, cuidado com o que eu estou dizendo, uma certa distância entre nós e ainda e a palavra de Deus, talvez. Entende? Os fariseus acusavam o cego de ser pecador. Jesus, cheio de compaixão, veio para salvar pecador. Um só acusa, outro foi atrás. Em todo o seu ministério, Jesus viu os pecadores como o quê? Ovelhas sem pastor. E ele toma a iniciativa de salvá-las. E Jesus faz uma pergunta importante ao cego, ex-cego, na verdade, mas um cego ainda condenado ao inferno. Curado, mas condenado ao inferno. Às vezes a gente se preocupa com coisas menos importantes, não é? Ele pergunta se o homem que acreditava em Jesus como profeta, se ele ainda quer conhecer o Messias. E aí ele se apresenta como Messias. E aquele homem agora ele é curado de tudo. Entende? Agora ele é curado dos seus pecados. Agora ele tem vida eterna. Agora ele crê. Pergunta simples, mas essencial. Você crê no Filho do Homem? Esse título, irmãos, Filho do Homem, é um título conhecido no Antigo Testamento para o Messias que viria. Então ele entendeu perfeitamente. Você acredita, né, no Messias? O cego era judeu, religioso, ele conhecia essa promessa, né, de que viria o Filho do Homem. E aí agora ele segue o seu conhecimento, a experiência que ele tem com Jesus, e ele diz: eu creio. Agora ele está salvo. Agora Jesus não é só um profeta, Jesus agora não é só um mestre, agora Jesus é Deus homem, agora ele é o Messias prometido, agora ele é o Deus encarnado, agora ele é aquele que tem autoridade para perdoar pecados, e o homem se rende a ele. É nesse contexto, rejeição por parte dos líderes religiosos, aceitação por parte de pecadores arrependidos como o cego curado, é que João 10 foi escrito.
sobre quem são as verdadeiras ovelhas. E isso a gente vai ver na segunda parte, se a gente não for arrebatado antes. Amém? Intervalo, amados.